Bom dia a todos, meu nome é Bruna Prando e em nome da ABB eu agradeço a sua participação. O nosso sistema foi configurado para que todos, exceto o moderador e palestrantes, estejam no mudo. Caso tenham perguntas, por favor enviem pela essa caixa de chat no menu direito da ferramenta. Elas serão respondidas ao final da apresentação. A previsão do nosso evento é de 1 hora entre apresentação, perguntas e respostas. Hoje o nosso apresentador é o funcionário Antônio Carvalho. Ele tem 12 anos de ABB, é especialista em automação e digital lead para o segmento de Energy Industries, incluindo óleo e gás, química, petroquímica, geração de energia e tratamento de água. O nosso webinar será gravado e posteriormente publicado num portal da ABB. Bom evento. Obrigada, Antônia, com você. E obrigado, tá me ouvindo? Alô, Bruna? Sim, ok, Tá me... áudio certinho. Ok, Qualquer vamos coisa em que frente. interrompa. Ok. Bom, a todos, é uma satisfação tê-los aqui. Obrigado pela presença. Hoje o nosso assunto vai cobrir uma automação de manufatura. Então, a ABB também tem soluções para isso. Você vai ver detalhes como é que nós temos esse recurso em termos para obter aí, porque vamos entender, né, por que o sistema MOOM, né, o Manufacturing Operation Management, ele pode oferecer uma espinha dorsal para as operações mais otimizadas, permitindo o controle de toda a produção e as operações e torná-las mais eficazes, né? E claro, também controlando qualidade, estoque e manutenção, tá? A nossa agenda vai cobrir, a gente vai perceber que esse é um sistema complexo, vamos dizer assim, em termos de arquitetura, funcionamento. Eu creio que em 1 hora a gente vai poder cobrir pelo menos as principais funções, tá? Nós vamos perceber, vocês vão perceber que a ABB tem diversos aplicativos já desenvolvidos. Eu vou só citá-los, tá? Aí numa próxima oportunidade a gente pode marcar para entrar um pouco mais em detalhe nos aplicativos, tá? Mas a estrutura do software como um todo, nós vamos ver hoje, tá? Como que ele se interage, por exemplo, com o sistema de controle da planta, por exemplo. Então, a primeira coisa é familiarizar um pouquinho com a terminologia, né? O acronismo MOOM, né? Da onde ele veio. Fazer uma introdução de como que ele opera, como é que é a arquitetura, que normas que ele respeita, né? Em termos de organização. Tem uma parte bastante importante, que são 3 blocos, grandes blocos, chamado, primeiro, Process and Production Intelligence, ou seja, inteligência de processo e produção. A outro grande bloco, muito importante também, é a parte de execução da manufatura, vamos dizer assim, da fabricação, né? Que é o sistema MES, dentro do sistema MOOM. Falar um pouquinho de um ambiente colaborativo, onde que esse software se encaixa nisso, né? E falar alguns benefícios que esse tipo de ferramenta traz para qualquer planta de processo, tá? Então a gente vai falar, porque existem diversos sistemas MOOMs no mercado, né? Se você for ver, existe sistema para qualquer tipo de mercado, manufatura, indústrias de processo. A ABB se especializou na parte de gerenciamento de processos, tá? Indústrias que processo, a gente vai perceber o que é. Por exemplo, nós não temos uma solução à indústria automobilística, tá? Que é uma indústria de manufatura. Tá? Existem outros softwares no mercado que podem fazer isso, tá? Só para a gente se situar onde a gente está aqui. Então, vamos ver o que significa MOOM, como funciona, né? Arquitetura e normas e conformidades, né? Em termos de normalização, tá? Então, o que significa MOOM, né? A gente já viu aí, Manufacturing Operation Management, mas ele veio aí, ao longo dos anos, se aprimorando em termos de funcionalidades e acronismo, né? Então, ele nasceu aí com o sistema MES, lá nos anos 90,
onde a empresa AMR citou pela primeira vez. A empresa AMR não é um fabricante, tá? Ela é uma empresa de pesquisa, assim como a ARC é. Então, ela é uma empresa de pesquisa aí, tá? Um momentinho só. Ok? Então, a AMR é uma empresa de pesquisa, assim como a ARC é. Então, a ARC também adotou uma outra acronista chamada CPM, que é o Collaboration Production Management, mas hoje ela já abandonou também e já usa o sistema MOON, que é usado depois que a norma ISA 95, para quem é do ramo aí, sabe qual ramo, que parte essa norma ela normaliza, né? Em termos de organizações de processo, a gente vai falar um pouquinho dela. Então, o sistema MOON ele vem para cobrir a camada L3, né? Que é a camada nível 3 de sistemas de operação. A gente vai ver também o que é isso, tá? Então, o que é o MOON? É tudo que envolve gerenciamento de operações e visibilidade da produção, né? Então, dentro dos sistemas de operação que nós estamos acostumados, aquele operador numa sala de operação operando a planta, entre o sistema de gestão da empresa, existe um gap, né? Existe uma lacuna que normalmente nas empresas, é lógico, não vou aqui generalizar, essa automação, ela praticamente não existe ou ela é muito deficitária, tá? Muitas atividades manuais que ocorrem ainda hoje. Eu tenho visitado ao longo desses anos aí, como especialista em automação, e tenho visto que muitas dos nossos clientes não possuem esse tipo de software de uma forma adequada, vamos dizer assim, em termos de automação. Muitos deles reclamam, por exemplo, de erros de operação, né? Que às vezes compromete até aquele lote que você está fabricando, né? E acontece isso mesmo, né? Então, o software Moon ele vem para tapar esse gap, né? De dentro dentro da indústria, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo agora é uma ideia sobre uma instalação de automação típica que a ABB pode fornecer, tá? Como solução de automação de processo. A ABB pode fornecer eletrificação, subestações, distribuição de energia, drives, motores, produtos de medição, análise e claro, né, para integrar tudo isso, sistemas de controle e sistemas de segurança. No entanto, essa visão de campo, de sala de controle de produção de 24 horas por dia, dias por semana, as operações completas da planta requer mais sistemas e mais funções, ok? Essas funções adicionais são frequentemente definidas pelo conhecimento do padrão ISA, né? ISA 95, né? O ISA 95 ele define modelos hierárquicos de função, que descrevem os atuadores, as instalações, o campo, os níveis, né? Principalmente os níveis 0 e 2, né? De 0 a 2. O nível 4, que normalmente é o sistema de gestão de produção, tá? Então, os sistemas RPs e sistemas, vamos aqui, né? Marca SAP, por exemplo, roda aí dentro do nível 4, né? O nível 3, os sistemas de controle são sistemas que controlam o nível 2 e fazem a interface, né, da camada entre os níveis 0 e 2 ao nível 4. Então, a funcionalidade desse nível, normalmente, ela está relacionada aí com históricos, scheduling, né, ordens de produção e assim por diante. Tá? E ao analisar um pouco mais o padrão ISA, define os seguintes modelos de gerenciamento de operações e de produção. Então, essa apresentação abrange essas tarefas, tá? Esse conceito, que estão relacionados ao desempenho de produção, como coleta, rastreamento e análise de dados. Esses blocos de produção, esses blocos de
de tarefas, vamos dizer assim, são normalizadas pela ISA 95. Então, para quem trabalha aí com sistemas de batelada, está muito familiarizado com esse tipo de normalização. Então, o sistema MUN também ele recebe uma normalização para que sejam podendo ser interoperável entre outros sistemas, não só com o sistema ABB. Então, esse sistema a gente vai ver que ele pode interoperar com outros sistemas também que sejam normalizados ISO 95. Okay? Então, detalhando um pouquinho mais, cada nível, né? Então, a gente tem o nível de 0 a 1, que está lá, que a gente conhece, que pode ser um controle contínuo, um sistema de batelada, um controle discreto, ali a nível SCADA, PLC e DCS, ok? O sistema MUN aqui, então representado, o nível 3 pode ter outras atividades, né? Por exemplo, históricos, né? Então a gente vai se atentar aqui ao sistema MUN. Então o que ele pode ter? Gerenciamento de operações, gerenciamento da qualidade, controle do inventário, né? Do estoque, e também as atividades, podendo gerenciar as atividades de manutenção, ok? E aqui dentro do sistema ERP, que é a parte de gestão da empresa, né? Que é a parte de produção, os requerimentos de produção e assim por diante, tá? Então, detalhando um pouquinho mais, o sistema MUN ele vai fazer gerenciamento e registro das produções, fluxo de trabalho, equipamentos e recursos materiais, né? Então, a gente pode ver alguns blocos dentro do sistema que a ABB pode disponibilizar, tá? Dentro desse que vocês estão vendo, sistema MES, sistema PINS, controle estatístico de processo, gerenciamento de energia, gerenciamento de sistema BET, a parte de medição de eficiência, gerenciamento de estoque, integração com o ERP, históricos, KPIs, dashboards, scheduling e assim por diante, tá? Então, vocês percebem que tem diversas funcionalidades, né? Que o sistema MUN pode fazer. Desde uma simples, por exemplo, uma requisição de produção, até a parte gerencial de todo, por exemplo, todo o material, toda a qualidade e assim por diante. Um pouquinho mais da visão aqui sim, do sistema MUN da ABB. Nós vamos estar falando somente com esse quadro aqui, tá? Essa apresentação, ela vai cobrir as funções básicas do. Mas a ABB, ela também desenvolveu alguns aplicativos que se integram ao sistema MUN da ABB, em termos de outras funcionalidades. Aqui, destacando, eu posso ter a parte de operação, conectada com a parte de operação, então fazendo toda a interface do sistema MUN com a operação, segurança do sistema, em termos de gerenciamento de vulnerabilidades da parte de produção e da parte de segurança. A parte de alarmes, então, monitorar, analisar e dar requisitos para que sejam melhorado esse tipo de alarme. A parte de batch, então, toda a parte de bateladas, né? Então, processos que têm batelada, gerenciamentos de receita, existe sim um aplicativo bem interessante dentro do sistema MUN. O sistema, como exemplo, aí para frente, em termos de inteligência de produção, eu vou dar o exemplo do batch. Eu posso ter a parte de blending, né? Então, eu posso ter, a ABB tem desenvolvido a parte de blending para combustíveis e também para mercado químico, né? Então, todo o processo para você ter um produto final que envolva blending ou de blending de lotes, a ABB tem solução, tá? Especificamente para o mercado de lubrificantes e tintas, a ABB também tem aí um sistema MES que envolve não só o sistema de execução, mas também o sistema de blending. Okay? Outra funcionalidade muito interessante que é a parte do gerenciamento de terminais. Então, o TEMAC, ele se acopla ao sistema MUN para fazer gerenciamento de terminais. Esses terminais podem ser de terminais de combustíveis
ou até mesmo de grãos, graneleiros, terminais graneleiros, tá? E outro bloco e aplicativo importante é a parte de gerenciamento de estoque, né? Warehouse Management System. Então, a ABB também tem solução para esse tipo de necessidade. E aí, deixei por último aqui a parte de operação em realidade aumentada. Então, todas as atividades que necessitam, por exemplo, fazer uma intervenção de operação no campo, essa intervenção ela pode ser feita via realidade aumentada. Então, a ABB já tem solução utilizando aí o HoloLens da Microsoft, onde não só a interface, mas toda a interface com o sistema de produção e com o sistema de controle, ela se torna aí sem papel, né? Não existe mais papel. Então, você vai trabalhar aí com da realidade aumentada, vai trabalhar aí com o QR Code ou o código de barra, para que todo o processo seja automatizado, tá? Todo o processo seja verificado, evitando também erros de operação, por exemplo, no aditivo de uma matéria-prima que é colocada manualmente num processo qualquer aí, químico ou petroquímico. Ok? E aqui, claro, ele faz a interface dos sistemas de automação, sendo eles da ABB ou não, tá? Então, eu posso ter aí sistemas de terceiro conectados aí, conectando o sistema ERP. Então, o sistema Moon, ele é dividido, agora sim, né? Voltando um pouquinho aqui, falando dessa caixinha, né? Que a gente vai falar dela, ok? O sistema Moon, ele é dividido aí em 4 grandes blocos internos de controle ou de gerenciamento, né? Que é a inteligência de processo, a execução, que é a execução de fabricação, então o sistema MES, bastante conhecido no mercado, né? Então existe muito sistema MES no mercado, mas a gente vantagem do sistema MES da ABB que ele é totalmente integrado no sistema, a inteligência na produção e otimização da produção, tá? Então a ABB ela tem essa integração com esse sistema, né? Fazendo aí a conectividade, o armazenamento de dados, tem vários serviços internos, a gente vai ver, a parte de desenvolvimento de aplicativos, né? Então, o software aí com um kit de desenvolvimento, então você pode desenvolver aplicativos para melhorar ainda mais a sua produtividade, por exemplo, tá? E a parte de relatórios, tá? Então existe relatórios pré-definidos, já feitos, mas também a base de dados pode ser aberta. Por exemplo, a gente vai ver a funcionalidade do Excel para poder ter relatórios complementares, tá? Então, existe uma intimidade muito grande com os recursos que o Office tem, ok? Então, falando um pouquinho mais aí dos blocos, então, as empresas, para se manterem competitivas, né, precisam inovar continuamente, né? Identificar com precisão onde precisam melhorar para poder melhorar as operações. Identificar com precisão onde precisa melhorar pode ser bem desafiador, tá? E às vezes assustador. E é mesmo, por causa que os dados que contêm, vamos dizer assim, a integração desses dados podem estar espalhados em diversos sistemas, né? Em formatos diferentes, em processos incompatíveis, tá? Então, isso é um desafio por causa disso, porque você tem que juntar todas as informações, qualificar e tomar decisões em cima delas, né? Então, os processos de decisão com menores custos, melhor qualidade, desempenho e consumo de energia são exemplos que a gente pode melhorar, né? Em algum lugar, na ordem de 100 parâmetros de controle diferentes, podem ser ajustados para uma melhor combinação de variáveis, ou seja, se você analisar 100 parâmetros diferentes, né, como é que eu vou fazer isso, né? Então, a gente pode agregar ferramentas de mais alto nível, por exemplo, machine learning,
que o sistema permite colocar, tá? Então, a otimização, desculpe, realizada pelos operadores é amplamente baseada na sua, às vezes, né? A otimização dos operadores é amplamente baseada na sua própria experiência, que acumula ao longo dos anos e à medida que eles vão se familiarizando com o processo na instalação. É muito comum ver isso dentro da empresa. Aquele cara que trabalha anos e anos na produção, ele sabe exatamente como que ele consegue um melhor resultado, tá? Mas quando começa a ter mais automação, mais dados para ser analisado, começa a ficar difícil, mesmo para uma pessoa mais experiente, né? Então, as decisões automáticas, ela pode ter um algoritmo de análise que pode reagir de forma autônoma. Mas esse bloco de controle, essa autonomia, essa decisão automática, ela não faz parte de escopo básico do sistema MON da ABB. Mas um mecanismo de cálculo pode ser integrado a uma base de integração de IoT, que é a internet das coisas, com análise de dados, que também a ABB possui. Então, de forma a complementar, nós conseguimos, por exemplo, colocar decisões automáticas num processo como esse, tá? Então, aqui, como a gente já definiu, né, viu no slide anterior, blocos, né, de inteligência de processo, a execução, o gerenciamento da execução e a inteligência de produção, né? E a parte a gente não vai falar muito aqui, a parte de otimização de produção, onde está envolvido aí os controles avançados, né? Então, com análise de dados dos sistemas de produção, como é que eu chego, por exemplo, numa melhor otimizações do meu processo, utilizando aí algumas controles avançados, por exemplo, tá? Essa imagem de topologia mostrada mostra os níveis típicos de uma rede de uma instalação industrial de uma empresa. Por exemplo, aqui baseado num sistema de automação ABB, mas poderia também ser um sistema de automação de outro fabricante, sem problema nenhum, porque ele vai ter as mesmas camadas aí, o mesmo entendimento, né? Os níveis de rede estão de acordo com as definições da ISA 95, né? Domínio de sistemas do nível 2, existem vários sistemas de controles diferentes, podendo ser ABB ou não, ou de outros fornecedores, né? Fora dos firewalls, né? Fora aqui dos firewalls, existe uma rede de planta nível 3, que geralmente é conectada através de um firewall a uma rede corporativa, tá? Então, normalmente a gente faz isso, né? Os componentes de conectividade do MUN estão em execução na rede de sistema nível 2. Então, toda data, toda a coleta de dados, ela vai se dar ali no nível 2, né? Dados de produção, é onde acontece ali a operação do sistema, né? Os conectores de coleta armazenam em históricos, né? E encaminham os dados brutos, né? Para um servidor nível 3, onde está aqui o sistema MUN, ok? Então, o servidor MUN é colocado no nível 3, fora do domínio do controle. Então, normalmente, a gente tira desse domínio, tá? Coloca o sistema MUN no nível 3, tá? O servidor MUN executa o serviço de dados seguros no nó principal de histórico para armazenamento de dados. Então, ele vai também ter um sistema aqui de históricos, tá? O sistema também é bem flexível, tá? Nós temos, por exemplo, a aplicação desse sistema MUN rodando com outro tipo de histórico, não rodando com o histórico da ABB, por exemplo, tá? Existem alguns fabricantes, alguns clientes que padronizaram algum tipo de histórico que eles usam hoje. Então, existe uma conectividade com esse histórico. Não necessariamente também precisa ser um histórico que a ABB forneça, tá? Então, o sistema MUN ele se conecta também facilmente com outros sistemas, tá? Os usuários de nível 3 e 4 acessam aplicativos relativos aos relatórios, né? E às interfaces com
com o sistema como um todo, tá? E a parte de sistemas de controles adicionais também podem vir de uma rede IoT, ou seja, de uma nuvem, né? Então a gente pode conseguir aí também conectividade com os sistemas em nuvem, ok? Outros tipos de conectividades que também pode ser acessado, acho que eu já até mencionei, é colocar aí usando outros padrões, né? Como conectividade com o ERP ou um outro sistema PINs de mercado, OPC, OPC-UA, ODBC, conectividade com outros aplicativos, né? Por exemplo, você pode ter um outro aplicativo na tua planta, eu posso estar conectando também, tá? E também os aplicativos desenvolvidos pelo cliente. Lembra lá que eu mencionei que existe lá um kit para desenvolver aplicativos, né? Então, o sistema também já, logicamente, preparado para conectividade com esses sistemas, tá? Falar um pouco mais aqui da parte mais, uma das partes mais importantes é a parte de inteligência de produção, inteligência de processo, tá? O software da ABB, o software Moon da ABB, né, ele suporta vários tipos típicos de imagem, né? Não são operados de uma sala de controle, mas por usuários que trabalham em salas de operações, em geral, afastados das salas de controle. Num ambiente como esse que vocês estão vendo, tá? Onde se coloca o contexto de análise de dados, relatórios, planejamento de produção, planejamento da qualidade, gerenciamento dos ativos e assim por diante. Eles trabalham normalmente em um ambiente de escritório, como vocês veem, né? Frequentemente, eles só precisam de acesso ocasional aos dados do sistema de controle e, portanto, não possuem conhecimento detalhado na parte de operação, mas possuem conhecimento, sim, detalhado em termos de dados, né? Então, e a parte da parte de sistema de inteligência, o Software Moon ele pode estar aí colocando a parte intuitiva, a experiência com o usuário para analisar fazer todas as análises de dados, criando relatórios necessários relativos à produção ou a qualquer outro, a produção, a qualidade, otimizações, conectividade com qualquer fonte de dados relevantes, né? Então, pode ter dados, fazer essa conectividade e armazenamento dos dados, né? Para poder utilizar para análises estruturais, né? Então, a ABB pode, a oferta da ABB para o sistema Moon pode conter dois componentes principais, né? Então, a plataforma de integração Moon, como serviços comuns de conectividade, armazenamento de dados e estruturas de experiência com usuários aqui, então, como é que eles se interagem, né? E seus relatórios, né? E outro componente principal é a hospedagem da plataforma, né? Agrupados em inteligência de processo, inteligência de produção e execução na fabricação, né? Então, esses são os blocos operacionais, tá? Oh, desculpe um pouquinho. As interfaces com o sistema, né? Então, os aplicativos de inteligência de processo são projetados como ferramentas de autoatendimento, para permitir que os próprios usuários trabalhem com dados, sem qualquer pré-engenharia necessária, né? Um deles é o dashboard, então dashboards são criados facilmente usando métodos de pesquisa que permitem aos usuários simplesmente procurar dados em todos os aplicativos do sistema Moon, relatórios, fontes de dados externas e assim por diante. Cada aplicativo pode fornecer um conjunto de controle do painel, né, ou do dashboard.
Isso permite que os usuários combinem a análise de dados em qualquer contexto necessário. Então, você pode combinar aqui, como mostra aqui, bem na parte minúscula aí, a combinação desses dados, né? Então, tem ferramentas bem intuitivas e amigáveis para poder fazer esse tipo de dashboard, tá? Como eu disse, ela é livre, né? O próprio operador, ele pode definir uma interface que ele goste, uma interface que ele deseja, uma interface que lhe interesse para ter esse recurso dentro de um dashboard. Outro componente necessário para ter inteligência aí do sistema é analisar as tendências e eventos, né? Então, ao trabalhar com parte do aplicativo de tendências e eventos, o usuário pode executar uma análise detalhada dos dados de tendência armazenado no banco de dados histórico de processo ou no histórico de processo exterior. Os usuários podem arrastar e soltar os tags de preferência, por exemplo, aquela informação que ele precisa em um determinado período de tempo, usando um mecanismo de pesquisa para poder adicionar as tendências aos dados de tendência. Então, a ferramenta, você consegue programar essa parte de tendência do sistema, né? E essa exibição, ela pode suportar algumas funcionalidades, como a visão panorâmica, né? Que é a visão normal, ou suportar zoom, né? Você pode aí aumentar a tua visibilidade, aumentar um detalhe, né? Pode ter vários eixos X e Y, né? Verificar aí vários eixos numa mesma figura, ou seja, sobrepor variáveis, e claro, logicamente sincronizados com o tempo, né? Para poder dar mais informações. Vários estilos de apresentação podem ser colocados, ok? A outra grande importância é a parte de análise do Excel. Como eu disse lá no início, o sistema Moon da ABB, ele tem alguns relatórios pré-programados, tá? Então, ele já tem aí vários relatórios pré-programados que vêm com o sistema, mas ele está, em termos de facilidade, a abertura para fazer análise via Excel, né? Então, o Excel é a ferramenta que muitos dos clientes gostam de trabalhar para dados de processo e produção, e se vê muito isso mesmo, né? Mesmo hoje sendo de uma forma bastante manual, vamos dizer assim, o Excel é largamente utilizado pelas indústrias para cobrir esse gap aí entre o sistema de automação e o sistema ERP, né? Então, ele é normalmente usado para criar relatórios adicionais, no caso do sistema Moon da ABB, né? Então, a gente se usa para criar relatórios adicionais, executar cálculos e analisar dados de processo. Então, existe um aplicativo chamado Excel Analyze, que fornece funções personalizadas do Excel, né? Como complemento de fácil acesso aos dados. Então, toda a parte, os dados também são online, né? Então, você pode gerar gráficos que são online com o processo. Então, é bem interessante, né? Então, suporta aí funções de leitura, gravação, para o acesso dos dados históricos, né? Então, através do Excel, também você consegue escrever no banco de dados do histórico, né? Executa os procedimentos armazenados no SQL Server. Então, existe uma conectividade do Excel e do SQL, que é a base de dados que o sistema Moon utiliza. Ok? Em termos de segurança, é outro importante item, né? Quando a gente está trabalhando com dados, quando a gente está trabalhando com conectividade, essa conectividade também pode estar aí envolvendo até sistemas dentro da internet. O sistema Moon também fornece uma infraestrutura, né? Para segurança cibernética, né? Para ler, gravar e visualizar dados
de fora do domínio do sistema de controle. Então, existem vários níveis de autenticação para poder entrar no sistema, né? Então, o MUM usa um protocolo próprio para acessar os sistemas de controle conectados. Esses conectores de dados definem quais dados devem ser possíveis de ler ou gravar dentro dos sistemas. Então, consegue definir para cada pessoa o que ela pode ler, o que ela pode gravar dentro do sistema MUM. Isso garante que não apenas os pontos de dados projetados para serem acessíveis pelo historiador do processo podem ser lidos ou gravados, né? Mas também para ter um sistema mais seguro, né? Então aí teoricamente, você consegue dificultar mais, por exemplo, acessos indevidos, né? Então, somente pessoas autorizadas vão poder estar acessando aquela determinada funcionalidade, aquele determinado grupo de dados que ele pode manusear, né? Então, essa abordagem ela atua como um fortalecimento, né, da segurança, comparando as interfaces de OPCs abertas, né? Então, a ABB ela usa vários artifícios para que isso se torne mais seguro. O acesso excessivo a dados que potencialmente poderiam comprometer o sistema de controle agora é gerenciado por um mecanismo do historiador dentro do sistema. Então, todos os dados são gerenciados por esse mecanismo internamente. Tá? E complementando a isso, essa segurança, existe toda a autenticação via Audit Trail, né? Que é uma funcionalidade que todas as operações são gravadas, né? Todas as tarefas que foram feitas são gravadas no sistema, são registradas no sistema. Então, o fulano tal, a tal hora, por exemplo, fez alguma ordem de serviço, tá? Liberou uma ordem de serviço, por exemplo. Então, isso vai estar registrado no sistema, tá? Todas as atividades que estão sendo feitas pelos operadores estão sendo registrado no sistema, ok? Na parte de Process Intelligence, a gente já passou aqui, falando do dashboard, das tendências, aplicativo e análise do Excel. Falando um pouquinho agora de Production, né? E eu vou dar o exemplo aqui do aplicativo Batch, que a ABB desenvolveu. Então, para vocês terem uma ideia de como pode ter aí uma inteligência na produção. Então, o aplicativo de inteligência de produção disponível para o Batch, ele pode fazer as seguintes funcionalidades, né? Então, você pode ter uma visualização por batch, né? Então, a gente consegue ver, pesquisar, navegar, encontrar dados do batch armazenado no histórico e assim por diante, tá? Ou seja, eu consigo armazenar os dados com o Production Data Log, né? Que é os dados de produção. Você consegue armazená-los e poder fazer histórico disso, né? E fazer a investigação, por exemplo. Então, eu posso ter a parte de investigação. Então, você pega a parte de investigação do batch, você pode entender o que, por exemplo, pode ter acontecido num determinado batch em relação ao anterior, né? Então, você pode também fazer comparações, né? De batch para batch. Então, você consegue, por exemplo, sobrepor históricos de batch, né? ou batch report numa tela, né? Então, você consegue fazer isso. E toda a parte de controle estatístico de processo, que fornece métodos de qualidade para supervisionar um processo que estiver em estado de controle. Então, além de estar gerenciando todo o batch, então toda a parte de qualidade desse batch, ela vai estar sendo gerenciada, né? Outro grande e importante bloco dentro do MUM é a parte de execução, que é o sistema MES, né? Que eu diria que é um sistema um pouco mais conhecido no mercado. Então, quando se diz MES, é um pouco mais conhecido no mercado, né? Então, o bloco do MES ele inclui diversos recursos de ser modular, escalável,
podendo se começar pequeno, né? Então a gente pode ter, por exemplo, começar pequeno num sistema desse, né? Um conjunto limitado de módulos e aumentar a solução ao longo do tempo, uma vez que soluções modulares, né? O exemplo típico, a gente pode começar com a integração com o RP para usar como gerenciamento de ordem de produção, né? Para baixar o planejamento da produção e mandar interpretar esses dados e mandar para a camada de controle do sistema de controle. Então, o sistema MES ele vai tirar lá a parte manual, que hoje é feita em grande parte das empresas, né? Que eu tenho acompanhado. Não estou aqui, de novo, generalizando, tá? Tem empresas, sim, que já avançaram muito nessa funcionalidade. Então, eu posso, por exemplo, ter um processo químico, petroquímico, totalmente automático ou semi-automático, né? Então, ou totalmente manual, né? Então, existe, sim, vários tipos de aplicações já implementadas no sistema, né? Que a gente pode ver dentro dos nossos clientes, tá? Mas não só a parte de ordem de produção o sistema MES pode fazer, né? Então, ele também pode fazer muitas coisas. Então, ele pode fazer, por exemplo, gerenciamento de materiais. Então, garante que o material tenha quantidade antes de fazer a produção, por exemplo, né? Então, antes de começar a produção, por exemplo, um sistema de batelada, antes de ele começar a produção, ele pode verificar toda a matéria-prima que vai ser usada naquele lote e chegar à conclusão que pode ter material, não pode ter, e quais são os materiais, se eles estão corretos ou não. E, por exemplo, se você tem uma inclusão de uma matéria-prima de uma forma manual, nesse bloco que a gente vai usar lá o QR Code ou, por exemplo, o código de barras, né? Que a gente vai garantir que aquele material que ele está colocando está correto, né? Evitando erros de operação, tá? Então, também, o sistema MES pode também fazer checklist, controle de qualidade, né? Que a gente já verificou. Pode fazer, verificar a performance da produção, então, verificar se aquele atrelado, por exemplo, a um aplicativo batch, como é que eu consigo visualizar o desempenho daquele lote, como é que ele foi produzido. Eu posso ter instruções de eletrônicas de trabalho, ou seja, eu posso ter uma instrução que eu posso abrir naquele determinado passo, né? Incluir passo a passo, instruções, desenhos, figuras, ou até mesmo fotos, né? Utilizando aí, como eu falei, a realidade aumentada. Então, no bloco que nós falamos lá do aplicativo de realidade aumentada, nesse caso, pode também ser muito útil, tá? E a parte de notificações, né? Mensagens. Então, qualquer desacordo na produção, qualquer problema, por exemplo, no gerenciamento de materiais, vão existir notificações aí dentro do sistema. Aqui um pouquinho de uma tela de interface, por exemplo, do sistema MES, né? Dentro de um sistema de batelada, onde a gente permite, onde a visão geral aí permite verificar materiais, equipamentos, recursos e as transações, né? Então, se as condições, ela pode ser, se as transações são automáticas ou semi-automáticas, por exemplo, uma transição semi-automática é, por exemplo, uma adição de uma matéria-prima manualmente. Então, o operador ele faz, depois continua, né? Ele mesmo pode fazer isso através da realidade aumentada, por exemplo, tá? Ele pode ter o comando lá no campo para poder seguir adiante, por exemplo, uma receita, né? Um sistema de batelada para poder avançar. A parte de instruções de eletrônico trabalho, como eu já tinha mencionado, né? Ou a parte de
procedimentos de operação, que são os SOPs, né? Pode-se abrir dentro do sistema para poder dar suporte, né, visual à operação, né? Eu posso, por exemplo, verificar uma receita, verificar quem fabricou aquele insumo, aquela matéria-prima que está entrando, quem é o fabricante, que lote que é. Então, esse tipo de instruções eletrônicas, ele te dá suporte aí à operação. A parte de qualidade, então, eu já tinha mencionado, então, toda a parte de controle estatístico do processo, ela vem para auxiliar no controle da qualidade e dar suporte aí às normalizações, né, do produto, as normalizações, por exemplo, de meio ambiente e assim por diante, tá? Verificando aí tolerâncias, relatórios de não conformidade, definição de variações e assim por diante, né? E outro grande interface desse bloco é com os sistemas de laboratórios. Por exemplo, o teu processo ele exige que em determinado momento ele seja o teu produto precisa ser analisado em laboratório. Então, todos os dados do LIMS ele pode ser passado aqui para o sistema MES para ter a rastreabilidade correta, né, daquele lote que está sendo fabricado. Okay? Tem toda a gestão do inventário, né? Então toda a movimentação de materiais e do WIP. O WIP é o Work in Process, então tudo que está em linha, né? Tudo que está sendo produzido naquele momento, ele é também gerenciado em termos de inventário, né? De estoque, vamos dizer assim. Então é o chamado WIP. Então toda a parte de inventário do sistema, a parte de gerenciamento da produção, vamos dizer assim. Então, onde está aquela produção, aquele lote, onde ele foi armazenado, que qualidade que ele tem, que data que ele foi feito, toda a rastreabilidade daquele lote ele está sendo armazenada, tá? Então, e isso aí perdura, né? Alguns produtos preciso aí guardar mais produto farmacêutico, né? Então, quando é produto farmacêutico, eles precisam guardar por diversos anos esse tipo de informação, né? E a parte de gerenciamento dos containers, ou seja, esses containers que têm produtos e matéria-prima que precisam ser agregados, né? Num determinado período do processo, né? Manualmente. Então, por exemplo, ele não está armazenado em silo, ele não está armazenado no tanque, não há comunicação, por exemplo, desses silos com o processo e precisam ser armazenados de uma certa forma, armazenados e gerenciados também, né? Principalmente para não ter erros de produção. É aqui que causa muito erro de produção em termos de agregar produtos de matéria-prima durante o processo. Então, aqui da parte de, para finalizar, a parte de operações colaborativas, né? Então, a tendência das grandes fábricas com uma produção mais flexível também se refere às necessidades de ter soluções mais modernas, né? Com sala de controle, configuradas, né? Então, esses ambientes de colaboração, a ABB atende a essas tendências e necessidades como um design moderno, ergonômico, né? Principalmente atendendo normas ergonômicas, para ambientes otimizados, onde diferentes tipos de usuários colaboram e contribuem numa operação eficaz, né? Você pode ver aqui do lado direito. Então, esse tipo de solução a ABB também fornece, tá? A ABB também estuda ambientes colaborativos, né? Então, o sistema Moon é a extensão natural, né, e o complemento dos sistemas de controle em tempo real nos ambientes de colaboração da ABB. Com essa solução, nós oferecemos um ambiente único, onde KPIs de produção relevantes são calculados em tempo real e disponibilizados para os usuários agirem, tomarem suas decisões, né? A mesa de colaboração,
que a BB também possui, aqui vocês podem ver à sua esquerda, é a ferramenta perfeita para mostrar e interagir os dados de produção nesses ambientes de colaboração 24 por 7 horas, né? 4 horas, 7 dias na semana. Com em sua grande tela, né, de colaboração, como vocês podem ver aí, a gente pode interagir com o touchscreen. Os usuários podem colaborar e compartilhar seus conhecimentos, ideias, competências e assim contribuir para operações num ambiente mais eficaz, mais colaborativo, né? Então, e quando a gente combina aí o sistema 800 da ABB, que é o nosso DCS, né, com o sistema Moon, então a gente consegue um verdadeiro ambiente totalmente integrado de IT com OT, né, que é o Information Technology com Operation Technology, ok? E a parte de benefícios, então, quando o cliente pede lá, principalmente a nível gerencial, pede flexibilidade e rápida tomada de decisões, né? Como é que o sistema Moon ajuda? Então, ele dá lá todos os subsídios e gerenciamento do fluxo de trabalho e toda a coordenação e sincronizações da operação para suportar esse tipo de necessidade, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aí a produção automatizada sem papel, mais eficiente e com planejamento preciso da produção, né? A parte de monitoração, então, ver, né, qual que é a necessidade, a visibilidade, a rastreabilidade e precisão dos dados, né? Então, dentro do sistema Moon, a gente pode ter tudo isso, né? Então, a gente consegue ter toda essa visibilidade dentro desse sistema, tá? A parte de integração, então, toda a integração com qualquer tipo de conector externo, ou nível 2, ou nível 4, né? Lembrando que o sistema Moon vai estar ali no nível 3. Então, toda essa parte de conectividade para vir dados de todos os sistemas espalhados pela planta, né? Toda a parte melhorias, né? Então tem mais eficácia, então tem a parte de medidores de eficácia, de eficiência, que são itens de qualidade, né? Que a gente mede. Então existe lá o OEE, né? Nós vamos medir o tempo todo a eficiência do sistema e propor aí otimizações, né? Dentro desse sistema, através disso, colocar aí otimizações desses ativos e da produção. Então, utilizar aí recursos, por exemplo, de controle avançado, né? E com isso, a gente termina aqui uma descrição dos blocos mais importantes do sistema Moon. Como vocês viram lá atrás, existem vários aplicativos que a BB já tem integrado, que merecem um outro tempo, né, para falar um pouco mais sobre eles, mas a gente deu aqui um overview, vamos dizer assim, do sistema Moon que a BB tem, que pode ser aprimorado, que pode ser aprimorado pelo próprio cliente, tá? Se ele vê uma necessidade de interrelacionar dados de processo, dados de produção, dados de qualidade, ele tem essa liberdade de fazer no desenvolvimento de aplicativos. E como eu também disse lá atrás, para fazer previsibilidade de produção, a gente também tem ferramentas que podem agregar, por exemplo, analisar dados históricos, analisar dados de mercado, analisar dados de estoque e fazer uma previsibilidade. Tá? Isso é também possível, tá? Como eu disse lá atrás, não é um pacote básico que já está dentro do sistema Moon, mas a BB também tem outra forma que se ajusta totalmente a essa para fazer esse tipo de interação de previsibilidade de produção, por exemplo, ok? Aí, Bruna, eu abro aí para perguntas e respostas. Obrigada, Antônio. Vou ler a primeira pergunta. Como posso ver o sistema Moon rodando? Tem alguma demonstração? Sim.
Nós temos sistemas de demonstração para todos esses blocos que vocês viram aí, que podem ser colocados e mostrados para os clientes. É lógico que tem uma aplicação já desenvolvida de uma indústria química que pode ser mostrado, sim. É só agendar com a ABB, a gente pode mostrar, sim. Temos mais uma pergunta. Esse sistema pode rodar numa arquitetura baseada em nuvem? Sim. Bom, vamos lá. É interessante, sim, a gente ter essa funcionalidade em nuvem, mas eu diria que toda a parte visual do sistema, ele pode sim rodar em nuvem, mas dependendo, hoje o que a BB propõe é que toda a parte mais inteligente, a parte de armazenamento de dados do sistema esteja localizada no nível 3 de uma arquitetura de automação, tá? Como a gente viu. Ou seja, dentro do domínio da própria empresa. O que pode ser feito é utilizar um controlador Edge, um Edge Computing, né? Para fazer interface com a internet, né? E aí sim, disponibilizar dados para visualização em qualquer unidade, qualquer lugar do planeta, vamos dizer assim, através da nuvem, tá? Aí sim a gente pode fazer assim essa visualização desses dados, tá? Até pode se programar algum tipo de transferência de dados para fazer análises fora da empresa ou na nuvem, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma aplicação de previsibilidade de produção, por exemplo, fazer um predict, né? Aí sim a gente vai mandar dados para a nuvem para que os algoritmos de machine learning podem ser rodados dentro desse sistema, tá? Aí sim se justifica jogar dados nessa nuvem para poder ter funcionalidades maiores do que o Moon já tem hoje, tá? Ou seja, só respondendo, sim, é possível estar parte dele rodando em nuvem. É interessante discutir sempre com o cliente qual que é a necessidade dele colocar lá. Às vezes é uma necessidade só de visualização em diversas unidades que ele tem espalhada pelo Brasil ou pelo mundo. Mais uma pergunta. O que é necessário para que a ABB faça uma estimativa para essa aplicação? É uma estimativa de custos. Ok. Bom, é necessário conhecer um pouquinho as necessidades que o cliente tem, saber o processo, né? Conhecer o processo do cliente. Então, a gente precisa fazer uma visita técnica. É necessário saber como é que hoje ele faz a interface entre o sistema de gestão e o sistema de produção, né? Que é o sistema de automação, vamos dizer assim. Como é que ele faz hoje e como é que ele vai querer no futuro. Por exemplo, o que entra e o que sai dentro do sistema ERP, né? O que o sistema ERP vai mandar para o sistema Moon e o que o Moon vai devolver para o sistema ERP, para ter uma integração muito maior, tá? Há casos que a ABB já desenvolveu, por exemplo, até a nível comercial, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, na geração de notas fiscais, né? Não sendo gerada dentro do sistema Moon, mas o sistema Moon transferindo um lote de fabricação para que aquilo seja despachado, para que aquilo seja faturado, vamos dizer assim, no cliente dos nossos clientes, tá? Então, é preciso sim uma visita para conhecer todos os sistemas, esses processos, né? E aí sim chegar à conclusão quais são os blocos que é necessário desenvolver dentro do sistema Moon, as interfaces, quais são os conectores, né? Se eles têm um sistema pins separado, se o sistema pins vai ficar dentro do sistema Moon da ABB.
Então, são várias variáveis, vamos dizer assim, para se poder analisar, para se chegar aí a ter um orçamento, de como seria aí o fornecimento desse sistema. Tá? São essas as perguntas recebidas, Antônio. Da minha parte, agradeço a participação de todos. Quando vocês encerrarem a ferramenta, uma pesquisa é habilitada com algumas perguntas. A gente agradece se vocês puderem contribuir, assim nos ajudam para a organização dos próximos webinars. E a fala é sua, Antônio. Ok, eu agradeço de novo uma satisfação ter vocês aqui, para poder a gente divulgar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente pode ajudar nossos clientes no dia a dia, aos desafios aí de produção, né? Principalmente nessa época aí de isolamento. Então, a gente está aqui para poder ajudá-los. Se alguém aí quiser um pouco mais detalhes, me liga, tem o contato aí que vocês já viram. Também vou passar na apresentação que vai. Então, eu fico à disposição de vocês. Ou mesmo, se você já conhece alguma pessoa da BB, entre em contato com ela para poder conhecer um pouco mais aí o sistema de gerenciamento de operações que a BB tem, ok? Então, fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada a todos, boa semana.